Paz do Senhor, irmãos. Terminamos mais um livro, né? Que foi o livro de Neemias, com a graça de Deus. E Neemias foi, até então, é o próprio autor do livro, como diz lá no capítulo 1º, versículo 1º, ele diz: Eu, Neemias, filho de Icanias. Então, tudo indica, ele é o escritor do livro de Neemias. Ele mesmo escreveu o livro de Neemias, mesmo passando por tudo que ele passou. O significado do nome de Neemias significa Deus consola. Mas Neemias tinha um cargo excelente ali no rei, com o rei. Ele era aquele que experimentava o vinho do rei para que se certificasse que não estaria envenenado. O vinho, as comidas, antes do rei comer, ele que experimentaria. E certo dia ele estava triste e o rei notou, né? O rei Artaxerxes notou o seu semblante triste. Naquela época era como se fosse quase uma afronta, né? Não podia estar triste, tinha que estar sempre alegre. Ali quem servia ao rei. E ele fez um pedido ao rei. O rei autorizou ele a fazer um pedido e ele fez um pedido que liberasse ele para ele voltar a reconstruir os muros de Jerusalém. E ele voltou. Ele deixou então um cargo importante, né? Com certeza um bom salário, né? Para voltar e fazer o que Deus havia colocado em seu coração. Para reconstruir uma cidade que estava até então destruída, né? Pelo Império Babilônico, porque eles entraram, saquearam a cidade, levaram as pessoas cativas, porque as pessoas foi permissão de Deus, porque as pessoas desobedeceram às leis de Deus, voltaram a adorar os seus deuses. Então Deus permitiu que fossem levados cativo. Então a cidade ficou toda desolada, a cidade ficou toda bagunçada, a cidade ficou toda destruída. E Neemias foi para reconstruir. Mas durante essa reconstrução ali da cidade, dos muros ali, ele encontrou Sambalate e Tobias. Eles fizeram de tudo, armaram acusações, armaram de tudo para que Neemias parasse a construção, para que Neemias não prosseguisse aquela construção. Eles chegaram quase que caluniar Neemias, mas Neemias foi fiel a Deus. Neemias orou, jejuou, buscou a direção de Deus para fazer aquilo que ele tinha ido lá fazer. E trazendo para a nossa realidade, temos abdicado do que para fazer a vontade de Deus? Temos deixado o que de lado para fazer a vontade de Deus? Temos deixado talvez aquele emprego de status, aquele emprego, aquele salário bom, aquela mordomia. Temos deixado o que para fazermos a vontade de Deus? Deus muitas vezes tem colocado no nosso coração, tem planos na nossa vida, tem projetos na nossa vida, usa vasos, usa profetas, mas não se cumpre muitas vezes por causa de nós. Porque nós não queremos deixar o emprego, o bom salário, nós não queremos deixar muitas vezes as coisas que o mundo ali estão nos oferecendo. Nós não queremos abrir mão, muitas vezes, daquele conforto, né, que o mundo às vezes oferece para estudar a palavra, para cantar um louvor. Muitas vezes a culpa é nossa, não é de Deus, das coisas que não se realizaram na nossa vida. Se Neemias não fosse persistente, as coisas não tinham se realizado. Ele não tinha conseguido levantar os muros, ele não tinha conseguido botar a cidade em ordem. Ele colocou a cidade em ordem. Ele leu de volta as leis que o Senhor tinha dado para Moisés. Ele fez o povo jurar que ia seguir as leis. Ele fez o povo assinar um decreto. O povo, mesmo ali, o povo vendo ali o que estava sendo feito, que a cidade estava sendo levantada, o povo estava ganancioso. Não era para trabalhar no sábado. E o povo estava trabalhando no sábado. O povo estava vendendo, o povo estava comerciando, fazendo comércios no sábado. O povo era desobediente. O povo via as maravilhas de Deus e o povo não acreditava. E hoje, trazendo para a nossa realidade, é a mesma coisa. O povo vê que Deus cura, o povo vê que Deus liberta, o povo vê que Deus faz o milagre. Mas o povo não quer acreditar. E muitas vezes só vai, recebe a benção e não volta mais.
nem para agradecer. Faz como os 10 leprosos. Somente um voltou para agradecer. E nós? Qual é o Sambalate da nossa vida que está atrapalhando a nossa vida? Qual é o Sambalate e Tobias que estão ali tentando atrapalhar a nossa vida para que nós não possamos fazer a vontade de Deus? Qual é a brecha na nossa vida que ainda falta tapar? Quando eles estavam planejando atacar Neemias, ali usurpar a construção, Neemias começou a tampar as brechas. E as brechas que não estavam tampadas, ele colocou guardas para ficarem ali vigiando. Tanto que os construtores, no outro dia, carregavam numa mão madeira, na outra uma arma. E nós estamos carregando o quê? Que brechas estamos tampando na nossa vida? Quais as brechas que ainda falta tampar na nossa vida? Para o inimigo não se andar mais na minha e na tua vida. Para o inimigo não ficar mais caçoando, igual fizeram com Neemias, caçoar. Ah, mas vai construir a cidade? Vai levantar os muros? Como? Capaz, não vai fazer isso. Qual é a brecha na nossa vida que falta tapar ainda? Qual é a brecha que nós estamos deixando aberta? Ou o que nós estamos dando para o inimigo poder ser andar na nossa vida? O que estamos entregando a ele? Ó, toma, isso aqui está aberto. Aí o inimigo vem, se iranda, faz o que quer. Aí dizemos, a culpa é de Deus que não me abençoa. A culpa é de Deus que está demorando com a minha bênção, com a minha vitória. Deus não quer me abençoar, Deus não quer me dar a minha vitória, mas não é. Muitas vezes é nós. A mudança tem que ser em nós. Nós temos que começar a tapar as brechas, nós temos que começar a colocar na posição que Deus quer, do jeito que Deus quer. Neemias foi persistente, orou, buscou a Deus, jejuou, fez tudo o que era para fazer. O que ele sentiu no coração, o que Deus colocou no coração dele, ele fez. Neemias orou a Deus, buscou direção de Deus. Não foi simplesmente saindo e fazendo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não. Neemias foi e buscou a direção de Deus. Orou para os seus inimigos, para Deus livrar ele. Orou para que Deus castigasse os seus inimigos, porque ele estava fazendo o que Deus havia colocado em seu coração. E nós? Como estamos diante de Deus? Será que estamos dando mais poder para Deus ou para Sambalate? Como está a nossa vida diante de Deus? Quais as brechas que estão abertas e que precisam ser tapadas? Ah, mas eu não tenho brechas. Bom para você. Não tem, amém. Eu devo ter algumas para tampar. Porque somos pecadores, somos falhos. E muitas vezes nós deixamos Deus de lado, sim, para olhar para as coisas do mundo, sim. Eu não sou hipócrita de dizer que não tenho brecha, que precisa ser tapada. Mas eu oro para Deus todos os dias me fazer um vaso diferente na presença dele. Amém? É assim, irmãos. Deus fala conosco através da palavra, através de uma simples leitura, através de um simples texto. Deus fala comigo e com você. Deus sempre está disposto a nos ouvir, assim como ouviu Neemias, ouviu a oração dele. Deus ouviu a sua súplica. E através dele, Deus tocou no coração do rei, que liberou ele para construir, para voltar a reconstruir Jerusalém. E nós precisamos reconstruir o que na nossa vida? Talvez o amor próprio, autoestima. Talvez reconstruir aquele laço de família que perdemos por uma bobagem, por uma besteira. O que nós estamos precisando reconstruir na nossa vida? Amém? Que Deus te abençoe e que você fique na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.